Boa noite a todos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Com grande alegria estarmos aqui novamente, para poder glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus, um Salmos muito conhecido aí, capítulo de número 103, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 3. Salmos, capítulo 103, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra de Deus: bendizer minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Fechar os nossos olhos, coloque seu coração perante o Senhor nessa hora, peça a Ele uma bênção para que através da tua poderosa palavra Ele possa realmente falar ao seu coração. Pai Santo, como é bom mais uma vez podermos estar na casa do Senhor, na presença do teu santo nome, Senhor. Graça nós te damos pela oportunidade, mais uma vez, estarmos reunidos com os irmãos nessa mesma comunhão, já alegres, felizes, porque através do louvor, através da tua santa palavra, da profecia, o Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor já tem trazido refrigério a nossa alma, Pai, e que através da tua palavra, o teu Espírito Santo tenha liberdade em agir, em operar em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido dos irmãos, e ele começa dizendo assim: bendizer minha alma ao Senhor. A palavra bendizer em hebraico significa barak, e barak significa abençoar, ajoelhar, louvar a Deus. E quando nós ajoelhamos, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, aquilo que acabamos de fazer nesse momento, Deus, Ele tem um grande prazer em abençoar a nossa vida. A palavra, ela vai dizendo assim: bendizer minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, irmãos, é necessário que haja uma grande alegria em nosso coração em bendizer ao Senhor, em glorificar ao Senhor, em adorar ao Senhor, porque a bênção é certa em nossa vida. Louvado seja o teu nome. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito pelas nossas vidas. Quantas coisas, irmãos. Para nós, já estarmos aqui nessa noite, já é uma vitória. Quantas pessoas ainda nem puderam sair dos seus leitos de cama nesta manhã. Quantas pessoas não conseguiram nem caminhar por não ter força própria, por estar em estado de depressão, situações que derrubam as pessoas.
Mas nós podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos colocou de pé nesse dia, louvado seja o nome dEle. Foi um benefício da parte dEle para a nossa vida. E a palavra continua dizendo assim, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Irmãos, nós somos meros pecadores. A palavra fala que se não fosse pelo sacrifício de Cristo, jamais poderíamos estar aqui com o direito de poder louvar e bendizer e adorar o nome do nosso Deus. E é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais. Nós vivemos em um mundo que a nossa batalha ela é constante, tanto terrena quanto mais espiritual. E se não fosse pelo amor de Deus, e se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderíamos vencer apenas um dia de batalha. E o tema dessa mensagem de hoje é como se esquece facilmente de Deus, o Senhor, em tempos de bonança. Quanto, irmãos, o homem, ele se esquece de Deus e dos seus benefícios. Esse salmo ele vai tratar de um cuidado, né, pela misericórdia de Deus, pelo seu povo. E ele nos convoca a bendizer por suas dádivas generosas. Então, primeiramente, nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos agradecer a Deus pela generosidade dele. Quanto Ele tem sido generoso com as nossas vidas. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos de pé vivos, é por causa da misericórdia de Deus. E se não fosse a cruz de Cristo, jamais estaríamos aqui vivendo debaixo da graça dele. A graça de Deus, diz a palavra, que ela nos basta. E é através da graça dele que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. E se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós estaríamos no inferno, porque o inferno é lugar do pecador. As pessoas esquecem tão facilmente o que Cristo fez naquela cruz. E quando nós olhamos para o sacrifício de cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, nós vemos ali toda a ira de Deus, né, depositada em Cristo Jesus, despejada sobre ele. Todo o pecado do mundo, toda a maldade, toda a enfermidade física, espiritual, e nós vemos que tudo ele fez por amor. Os irmãos já pararam para pensar que tudo isso foi feito por amor? Irmãos, eu acredito que nenhum de nós aqui faríamos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Nenhum de nós. E se isso não nos constrange, não mexe conosco, realmente nós estamos perdidos. Porque quando nós olhamos ali pelo sofrimento de Cristo, por tudo que Ele passou para nos salvar e para nos dar uma oportunidade de podermos achegar a Ele, de podermos desfrutar dos benefícios dEle, e tão facilmente as pessoas se esquecem de toda a obra de Cristo, não valorizam aquilo que Ele fez na cruz. Que é a relação com Ele e com o Pai. Irmãos, o sacrifício de Cristo nos deu uma relação íntima com o próprio Jesus e com o próprio Pai. Que coisa maravilhosa é você poder se relacionar com Deus. E pensar que no passado era necessário o sacrifício, a pessoa não tinha direito de poder se relacionar diretamente com Deus, mas hoje Deus te dá essa oportunidade. E as pessoas não valorizam essa oportunidade de se relacionar com Deus. E a partir desse sacrifício na cruz, Deus nos dá um direito de filiação. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece. Vou dar uma paradinha por aqui. Através do sacrifício de Cristo, nós tivemos aqui então a condição de ser chamado de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E porque às vezes nós temos tantas dificuldades aí fora com as pessoas, com o mundo, porque elas não conhecem Deus. É necessário que o homem venha conhecer Deus e reconhecer o verdadeiro sacrifício de Cristo, para que haja realmente um renovo, uma transformação de vida. E continua dizendo mais: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, no versículo 2. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, nós ficaremos parecidos com Ele, pois veremos realmente como Ele é. Então, irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Quando nós fazemos a nossa entrega a Deus e aceitamos Ele como o seu único, como nosso único e suficiente Salvador, então dessa forma nós passamos a aparecer com Cristo. É isso? Você passa a ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Isso não condiz com o mundo aí fora. Por quê? Porque nós temos o privilégio de conhecer Cristo. Mas a palavra fala que o mundo não o conheceu. E a nossa obrigação é mostrar quem Jesus é para o mundo, para que as pessoas que ainda não o conheceram possam ter esse prazer de conhecê-lo. E conhecendo Deus e aceitando Ele, aí sim você pode adquirir essa filiação. E a palavra fala que, dessa forma, quando Cristo aparecer, nós ficaremos parecidos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pois veremos como realmente Ele é, a sua glória,
todos os seus benefícios nós vamos reconhecer como um bem maior que Ele tem feito para nós. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Paulo, ele vai escrever lá que é a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Então, se você parecer com Cristo, se você for reconhecido como filho, há esperança para você, louvado seja o nome do Senhor. E que esperança é essa, meu irmão? É a esperança de uma vida eterna. Nesse mundo aqui, nós estamos apenas de passagem, mas é aqui que Deus nos prepara. É aqui que nós tomamos a decisão de parecer com Ele ou não. O Espírito Santo, ele tem feito essa pergunta: você quer parecer com Cristo ou com o mundo? Cristo tem uma esperança. O mundo tem uma derrota. E a palavra de Deus, ele continua nos dizendo assim: bendizer a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Quantas pessoas têm trocado os benefícios de Cristo? Têm trocado o direito de ser chamado de filho? Têm trocado o direito de ser amado por Ele? Têm trocado seu direito de parecer com o próprio Senhor Jesus? Têm trocado o direito da salvação, irmãos? Tem trocado o desejo de morar com Ele eternamente, de ser puro como Ele é, diz a palavra. E por causa de quê? E por quê? Para possuírem poderes, riquezas, prazeres, reconhecimento. Não querem parecer com Cristo, mas eles querem ser o próprio Cristo. As pessoas não conseguem se identificar que Cristo, ele tem que ser o maior em nossa vida. A palavra diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas hoje vão buscar primeiro as coisas dessa vida, e se sobrar tempo, eu busco a Cristo, eu busco a Deus. Elas estão preocupadas com tudo, e se esquecem que tudo nessa vida passará. Em Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que tem que estar gravado no seu coração, irmãos, é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando buscamos o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje estão preocupadas com o que está aí fora, com aquilo que perece, onde a traça destrói, mas esquece do maior benefício que Cristo fez na cruz do Calvário. Esquecem do próprio Deus, dos seus próprios benefícios. O mais importante para nós é ter Cristo aqui no nosso coração. As demais coisas Ele vai acrescentar. Nós somos muito frágeis. Qualquer situação nos coloca em depressão, em situações, e nos joga lá embaixo no chão. Nós esquecemos dos benefícios de Cristo, dos benefícios de Deus, porque Ele venceu todas as coisas
naquela cruz, louvado seja o teu nome. Foi Ele que nos deu o conhecimento para realmente entender quem Ele é, o tamanho do seu poder. É Ele que dá o entendimento de saber que todas as coisas, irmãos, estão no controle dEle. Nada sai do controle do Senhor. E sem o reconhecimento daquilo que Deus fez ali naquela cruz, jamais nós teremos direito à salvação. Jamais. Estamos condenados ao inferno, à morte. Sem esse reconhecimento de entender que Jesus Cristo é o único caminho, jamais, irmãos, nós podemos chegar ao Pai. Jamais. Como nós vamos chegar ao Pai se nós não reconhecemos que o Filho, Ele fez um sacrifício para que nós pudéssemos ter essa oportunidade? Primeiramente, você precisa crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, o seu sacrifício, como você vai chegar até o Pai? Irmãos, é a vitória sobre a morte. É uma identidade cristã de ser reconhecido como filhos legítimos. Esta é a vitória. É o reconhecimento daqueles que amam a Deus. Aqueles que reconhecem realmente Jesus Cristo, eles realmente têm uma identidade cristã e são considerados filhos legítimos do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ele vai destacar duas coisas que só Deus pode fazer. Primeiro aqui é perdoar os pecados e curar as enfermidades. Primeira coisa que Deus pode fazer, irmãos, é perdoar os nossos pecados. Essa é uma atribuição exclusivamente somente dele. Ser humano nenhum, igreja nenhum, pastor nenhum, pregador nenhum, tem esse poder de poder perdoar. Deus não apenas perdoa-nos, mas Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Então, Ele apenas não perdoa o nosso pecado, mas Ele continua nos perdoando. Cada vez que nós pecamos, quando nós reconhecemos que estamos errados, que pecamos contra Ele. Que coisa maravilhosa, né? É reconhecer que somos pecadores e reconhecer realmente que todas as vezes que erramos, Deus nos dá uma nova chance e uma nova oportunidade para não perdermos o direito da salvação, para não perdermos o sacrifício de Cristo. Irmãos, onde há arrependimento, aí sim existe perdão. É necessário se arrepender. É necessário se humilhar. E às vezes nós somos tão egoístas e não conseguimos reconhecer o nosso próprio erro. Se você errou, irmão, peça perdão a Deus. Porque Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em se reconciliar conosco. Louvado seja o teu nome. Ele não rejeita um coração quebrantado, por mais terríveis que tenham sido o nosso pecado. Mais fundo seja o poço em que você caiu, mais longe você tenha ido, Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. É o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Não apenas alguns, mas todos, diz a palavra. Ele desfaz nossos pecados como a névoa, apaga as nossas transgressões e lança os nossos pecados na profundeza do mar.
Olha que coisa maravilhosa, né? É quando nós reconhecemos que somos pecadores, que erramos, né? Deus, ele perdoa e pega ali tudo aquilo que nós fizemos e joga no fundo do mar. E a palavra fala que Ele não se lembra mais. Que coisa maravilhosa, irmãos. É servir um Deus que é misericordioso. A palavra fala que Ele tardia em irar. Porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Ele tem prazer em salvar, em perdoar, em mudar o coração, em quebrantar a nossa vida. E se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se já andamos na luz, como na luz Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, Ele nos limpa de todo o pecado para podermos servir Ele com alegria, louvado seja o teu nome. Para podermos viver com Ele para sempre. Irmãos, que privilégio é poder viver com Ele para sempre. Já pararam para pensar? Você está do lado de Cristo, como diz a palavra, vivendo ao seu lado para sempre, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem preocupação, somente alegria no coração, só o louvor eterno. Que coisa maravilhosa! Você não vai precisar preocupar com a sua velhice, preocupar com as suas enfermidades, com as suas dores. Essa é a esperança, é o privilégio que Cristo tem a oferecer àqueles que são chamados por Ele. Deus, Ele tem feito um chamado nessa última hora, mas às vezes o coração duro tem impedido o homem de reconhecer realmente quem Jesus é. Quantas barreiras, irmãos, precisam ainda ser quebradas para que você venha reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você vê que você não precisa de mais nada, somente dele. Que todas as coisas serão acrescentadas em favor da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que Deus pode fazer, é Deus quem sara todas as enfermidades, tanto física como espirituais. Às vezes nós podemos falar, mas o médico é que me tratou, foi o medicamento que me curou. Mas Deus, Ele cura através de medicamentos, através de médicos, mas tudo através da ação ordinária de Jesus Cristo. É Ele quem dá conhecimento, é Ele quem deu conhecimento para o médico, é Ele quem interviu nos medicamentos. Tudo, diz a palavra, que está no controle dEle, na ação dEle. E nem toda a cura é miraculosa, que significa melhorar repetindo inesperada ou sem explicação científica ou médica, mas toda a cura, ela é divina. Tanto as curas ordinárias como as extraordinárias. Deus age através de todas elas, pois é Ele quem dá sabedoria e conhecimento aos médicos, e mesmo com os medicamentos usados, é Ele quem está no controle de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque é Ele que tem cuidado de tudo. Quantas vezes a enfermidade veio, tentou nos derrubar, tentou nos abater, mas houve uma intervenção dEle. Através de algum ou de outro, de uma oração, de uma intervenção, Deus tem agido em favor dos seus, louvado seja o nome do Senhor. E pois só Deus pode curar,
Deus trata do corpo e alma e cura também as nossas emoções e enfermidades. Ele resgata a nossa alma, refrigera o corpo e dá-nos vidas em abundante na terra e na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus cuida de nós aqui nessa terra e cuidará de nós eternamente também na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa, a cada dia, através da sua palavra, nos dar o conhecimento de podermos reconhecermos e termos gratidão em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por todos os seus benefícios. Porque a palavra fala que Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso agir. E se não fosse Ele, jamais poderíamos estar na presença do Pai. E o desejo do Pai é que todos os filhos estejam reunidos com um só objetivo: bendizer, louvar, adorar e viver para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Às vezes é tão difícil, né, irmão? Amar o nosso inimigo. Às vezes é tão difícil dar bem com alguma pessoa que não tem muito apego com a gente, mas a palavra fala que é com todos. Que nós possamos amar uns aos outros como Cristo amou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, reconhecendo realmente o que Cristo fez por você, fez por mim, reconhecendo o grande amor do Pai, que é entregar o seu próprio Filho para ser morto. E aí sim nós estamos preparados, aí sim nós podemos escutar a voz do Rei. Mateus 25, 34. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, irmãos, é você poder ouvir a voz do Rei, dizer assim, ó: vinde benditos meu Pai, você já está pronto, você já está preparado para entrar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe, irmãos, e que realmente possamos reconhecer que sem Jesus jamais nós poderemos alcançar a glória eterna. E que Deus nos abençoe, e que nesse momento você feche os seus olhos, coloque a sua vida perante o Senhor. E se ainda você não tem esse reconhecimento, reconheça. Diz a Ele nesse momento: Senhor, pequei contra Ti, pequei contra o Pai, pequei, Senhor, contra a Tua glória. Mas, Senhor, eu realmente estou arrependido. Eu reconheço, Pai, que eu sou um mero pecador, que sem o Senhor eu não sou nada nessa terra, que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui neste lugar, eu não estaria vivo nesse dia, Pai, que se não fosse o Senhor para me dar a saúde, o fôlego de vida, jamais eu teria essa oportunidade de encontrar com o Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de ser chamado de filho. Obrigado. E quantas pessoas ainda precisam disso? Precisam reconhecer o Senhor. Precisam ainda reconhecer que são filhos do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Continue alcançando as vidas.
continue resgatando almas para o teu reino. Deus, nós te adoramos e bendizemos e agradecemos por tudo, pela tua palavra que ela não tem voltado vazia, ela tem enchido o nosso coração de bênção. Obrigado por tudo, ó Pai. Diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça sobre graça recebi.